Penske foi punida e sofreu a desclassificação de 2 dos seus pilotos, Scott McLaughlin e Joseph Newgarden. Nos Estados Unidos, perguntam se foi um erro ou um roubo, e é sobre isso que nós vamos falar nesse GP às 10. Fala galera do Grande Prêmio, tudo bem? Daniel Balsa por aqui e vamos falar de um assunto bem controverso e que tem agitado o paddock da Fórmula Indy. Mas antes da gente entrar nesse tema, aquele bom e velho recado para que você se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, mas sempre deixar aquele like, deixar os comentários e compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam receber a palavra do Grande Prêmio, a palavra do automobilismo. Mas olha, as coisas pelo lado da Indy estão pegando fogo, porque nessa semana a Penske foi punida com seus 3 carros em decorrência de uma fraude identificada no GP de St. Pete. O GP de St. Pete, não se confunda com o de Long Beach, que foi na última semana, mas o de St. Pete que abriu a temporada lá no dia 10 de março. A Indy fez uma vistoria nos carros da Penske no Armap, sim, de Long Beach, agora, nessa última semana, e identificou que havia que o software, né, que tem o push to pass para você acionar e o push to pass injetar potência no motor, tinha uma configuração que permitia com que os pilotos acionassem o dispositivo antes da linha de largada e linha de chegada, o que é proibido por regulamento. E o que a Indy fez a partir daquele momento? Alterou o software, com isso a Penske correu dentro das conformidades em Long Beach, mas foi revisar os dados de St. Pete e identificou que sim, aquela configuração foi utilizada na primeira etapa do campeonato e que a Penske foi um grande destaque. E por isso o assunto é ainda mais controverso, porque Newgarden venceu, McLaughlin foi terceiro e a 4ª posição ficou com Will Power. Entre eles, em segundo, Pato O'Ward. E ninguém fora esses foi páreo em qualquer duelo. O que se identificou? Que sim, Newgarden e McLaughlin acionaram o dispositivo antes das largadas, né, e por isso eles foram desclassificados, enquanto o Will Power não, ele seguiu as regras, não apertou o botão do push antes da demarcação na pista e com isso perdeu somente 10 pontos no campeonato. Afinal, digamos que a fraude, a falcatrua estava ainda ali em seu carro. O Will Power rechaçou qualquer quebra de regulamento, falou que seguiu as regras, mas enfim, aceita a punição apesar de responsabilidade na Penske. Enquanto Newgarden e McLaughlin passaram a falar que se tratou de um erro, né, que foi realmente um hábito, que em geral os pilotos acionam o botão do push antes do momento de largada ou relargada, pois o sistema ele só estará disponível a partir do momento que o carro cruza a linha de chegada. Então usaram essa justificativa. A Penske, a gente tem que lembrar, né, é a proprietária da categoria. Não a Penske equipe, mas a Penske Entertainment, empresa do Roger Penske, que enfim é o dono da equipe, é o dono da Penske Entertainment, é dono da categoria, é dono de vários negócios, é um multibilionário. O Roger Penske disse que é uma vergonha, né, que ele realmente se sentiu envergonhado pelo que aconteceu. O porém é que já tem muita gente desconfiando desse discurso, né? Inclusive o Chip Ganassi foi o primeiro a falar, até num tom forte, né, mas não, digamos, escancarado em críticas à Penske, né? Disse que sim, imitou por muitos anos o Roger Penske, né, o Chip Ganassi, que é dono da equipe que leva o seu sobrenome, e que essa é uma mancha para a Fórmula Indy. E enquanto o Colton Herta não teve papas na língua, não. Ele disse que acredita que é mentira o que disse Joseph Newgarden, né, que o Newgarden falou não sabia
o que estava sendo feito, né, que vocês podem me chamar de trapaceiro, de idiota, até de incompetente, mas não de mentiroso, e a verdade é que eu não tive dolo, né, não tivemos intenção em promover uma trapaça. Colton Herta falou que é mentira, né, que disse que se tivesse um fundo de verdade naquilo que o Newgarden estava falando, o Newgarden teria utilizado também nas largadas, e ele só utilizou do push to pass nas relargadas, né? Então, com todas as letras, disse Colton Herta, isso é uma mentira. O Colton Herta disse isso, tá? Então a gente soma tudo. A quebra da regra por parte da Penske, os pilotos dizendo que foi um erro e não uma trapaça, com o outro lado, os concorrentes, de certa forma, criticando a postura da Penske e não acreditando nisso. O que pode ser uma mancha irreparável para a modalidade, porque até aqui, né, não tem muito o que se dizer, né, com relação à gestão Penske na parte esportiva. Era um questionamento quando lá em 2020 o Roger Penske ratificou a compra do Indianapolis Motor Speedway e também da Fórmula Indy, da IndyCar, a organização que aqui no Brasil muitos chamam de Fórmula Indy. Muito se questionou, poxa, agora o Penske, do lado, sendo o dono da bola, né, o dono do campo, o dono da bola, o dono de tudo, ele vai privilegiar a Penske. Será? E, de certo modo, não tem muito o que se questionar. Alguns torcedores da Ganassi trazem à tona a Indy 500 de 2023, quando a bandeira vermelha só foi acionada depois do Marcus Ericsson ter dado uma volta em safety car e com isso a relargada foi para a bandeira branca, direto em bandeira branca, o que foi uma condição favorável para o Joseph Newgarden fazer a ultrapassagem e vencer a corrida. Que se de repente fossem com 2 voltas para o fim, a chance de vitória seria maior para o Marcus Ericsson. Esse seria o único ponto. Até então, justiça tem sido feita por parte da organização da Penske. E aí já começam a questionar, será que a Penske realmente é justa? Porque um dos artigos que a Penske burlou, né, tem, óbvio, os pilotos acionaram o sistema de push antes da linha de chegada, então por isso eles foram desclassificados. Só que tem um outro artigo, é o 14, 19 e 15, que fala justamente ao envio do sinal do push to pass à central de controle, à torre de comando. E esse sinal, enfim, a Indy não explicou a punição, só que vai fazer melhores aferições aos carros, melhores inspeções aos carros, para que não ocorra esse atraso tão grande, né, na punição, mas sem explicar muito essa parte, em que momento o sinal deixou de ser emitido, o sinal de que o push to pass estava sendo acionado, o que provavelmente indica que o sinal antes da linha de chegada não estava sendo emitido, porque senão é o famoso batom na cueca. Não tem como você trazer aí uma justificativa, tipo, a torre de comando recebendo o sinal, ela vai olhar no onboard, vai ouvir o barulho do motor e vai falar, opa, alguém usou o push to pass antes. Então, são essas respostas que aí permeiam entre a Penske dizer tudo não passa de um mero erro, um erro banal, um erro grotesco. O Joseph Newgarden falou, vocês podem até achar que é uma piada, mas as coisas se deram desta forma. Enquanto já tem gente falando em roubo, como o caso do Colton Herta, dizendo que é uma mentira. Enfim, se o Joseph Newgarden fala que não houve dolo, ele fala que é uma mentira, a partir desse momento o Colton Herta acha que se trata sim de algo doloso, algo danoso à Fórmula Indy. E aí a gente está falando da equipe do patrão, do Roger Penske, e isso sim pode respingar na Fórmula Indy. E aí, rapidinho, para a gente encerrar, voltando à questão do sinal. Se o sinal não estava sendo captado, não era emitido, quer dizer, a Penske acionou o push to pass antes, né, da linha de chegada e esse sinal não foi para lá, aí vem aqueles argumentos, aquelas perguntas, aqueles questionamentos. A Penske teria usado desse artifício em outras etapas? A Penske teria utilizado do push to pass numa classificação, que é proibida por regulamento, para quem não é muito familiar a Indy?
Então começa uma série de perguntas. E aí, enfim, terminou a corrida, 45 dias depois a Indy traz a punição e Scott McLaughlin na sequência se posiciona, diz que confia na Penske, que foi somente um erro. Na sequência o Will Power fala, e aí o Neil Garden, campeão das 500 milhas de Indianápolis, estrela do Drive to Survive da categoria, né, que é o 10 Days to Indy 500, né, que é nada mais em português, 100 dias para a Indy 500. Ela é estrela porque retrata a última edição da corrida na qual ele ganhou. E ele ficou num silêncio sepulcral por 2 dias, só então veio se manifestar em entrevista coletiva, enfim, dando margem para muita gente falar, olha, ele tentou se preparar, olha, não sei o que lá. Enfim, polêmica na Indy, e aí a Penske precisa responder tudinho nos mínimos detalhes, como diria o personagem, para que qualquer sombra, qualquer dúvida que paire sobre a idoneidade da categoria se dissipe, para o bem da Indy, para o bem da Penske. E aí, você concorda comigo? Não concorda? Quero saber, hein? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que o Grande Prêmio vai ficar de olho. Eu também estarei de olho, a gente vai poder bater um papo muito legal aqui nos comentários. No mais, siga o Grande Prêmio nas redes sociais, @Grande Prêmio, siga os canais do Grande Prêmio por aqui. No YouTube tem muita transmissão, é uma transmissão atrás da outra, teve Fórmula E nessa manhã, mais uma corridaça da categoria, e tem muita coisa aqui no Grande Prêmio. No mais, um forte abraço e acompanhe toda a cobertura no nosso site. Falei das redes, eu não vou falar do site. Acompanha toda a cobertura no site do Grande Prêmio. Valeu, galera! Até mais!